Fala malta, estamos aqui em mais um podcast do nosso Pode Fluir. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala um pouquinho sobre empreendedorismo, fé, liderança e tudo isso que envolve a nossa vida. Se você já é da casa, fica à vontade, chama aí o seu colega, envia para o seu amigo, pega um cafezinho, senta no sofá, que hoje eu tenho a honra aqui de receber no nosso podcast o meu amigo e o meu pastor. Amém. Chama Arthur Heidrich. Falei certo? Isso aí, mano. Falou certíssimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da vida do Arthur, da carreira do Arthur. E antes de mais nada, vamos começar se apresentando. Quem é o Arthur? Show. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Boa noite. Não sei que horas você está vendo aí, né, esse episódio. Mas estou muito feliz, obrigado pelo convite, obrigado por abrir as portas aqui da Fluir para receber a gente. É sempre um prazer estar junto com vocês e ver, né, tudo que Deus tem feito na vida de vocês e a gente poder contar um pouquinho da nossa história aqui, de tudo que nós estamos vivendo até aqui, né, desde esse tempo de jornada. Tem sido muito bom. Eu sou o Arthur, casado com a Dani, pai do Mateu. Nós temos essa família linda, Deus tem nos dado a oportunidade aí de caminhar com pessoas incríveis, com amigos fantásticos como vocês, então vai ser um tempo muito bom, de boa partilha, eu tenho certeza aqui. Boa, boa. É isso, gente. O pastor Arthur, eu vou trazer aqui um breve resumo, né, de onde eu conheci o pastor Arthur até aqui, e aí ele vai também me corrigir se for o caso. Mas conheci o Arthur, ele era barbeiro, tinha uma carreira em ascensão na barbearia, depois entrou no ministério ali, estando à frente como líder da Casa da Fé. Se você não segue, já vê aí nas redes sociais, procura aí no YouTube, Igreja Cristã Casa da Fé. E hoje também tem uma grande novidade, né? Passou a ser escritor, era um desejo que já vinha queimando aí no coração há alguns anos, a gente que acompanha de perto. Então a gente vai falar aqui um pouquinho e com certeza a gente vai trazer lições aí que vão transformar e ajudar a vida de vocês, não só na carreira empresarial, mas também, né, espiritual. Exato. E também na vida. Então, conta pra mim, Arthur, como é que foi esse início da carreira na barbearia? Como é que tudo começou? Cara, eu sou uma pessoa muito improvável para poder ter dado certo nessa área, principalmente por conta de toda a minha trajetória, né? Eu já moro aqui em Portugal há 21 anos, já vim para cá criança, com 11 anos de idade foi quando mudei para Portugal, junto com a minha mãe. Eu sou filho de pais divorciados desde os 3 anos de idade. Tive um contexto familiar um pouco fragilizado nesse sentido de não ter tanta essa estrutura dos pais com um casamento ali estruturado para poder dar essa estrutura emocional. E com isso minha mãe decidiu migrar para o Brasil pouco tempo depois dela ter se divorciado do meu pai. Consequentemente, morando com ela, vim para cá e foi onde comecei a dar os primeiros passos aqui nessa nação que tornou minha casa, né? Que eu tenho hoje mais tempo de vida aqui do que no Brasil, apesar de amo o Brasil, né? São as nossas raízes, as nossas origens. E até engraçado, um parêntese, algumas pessoas falam assim comigo: você mora há tantos anos aqui e não tem o sotaque, não fala. Eu acho que perder a nossa essência não faz tanto sentido, a menos que eu tivesse em um país que não falasse português e tivesse mesmo que mudar. E aí, com isso, cresci aqui, fiz toda a minha escolaridade aqui normal e decidi, com 18 anos, mais ou menos, voltar para o Brasil, tentar a vida lá, porque eu sempre, por eu ter vindo muito novo, eu cresci com essa ideia de como seria morar no Brasil, né? Como não teve essa experiência de viver lá. Exatamente. Por mais que algumas pessoas, e cada um tenha uma experiência, poderia ter dado super certo, né? Tenho amigos que moram no Brasil, outros voltaram para o Brasil e se estabeleceram, e hoje até pode-se dizer que eles estão melhor financeiramente, emocionalmente do que estavam aqui antes. Então quer dizer que não necessariamente o sair é sempre mais saudável, mas o mais importante é estar em um lugar onde você vai ter esse potencial para desenvolver. Sim. E aí saí de Portugal, perdão, com essa ideia, como vai ser morar no Brasil. Só que não foi uma experiência tão boa. Portugal nessa época era 2012, mais ou menos 2011,
quem estava em Portugal nessa época já, talvez você que está assistindo esse vídeo lembra, Portugal estava numa crise assim ferrada mesmo, financeira. Essa crise é bem famosa, né? E balançou muito a estrutura de todo mundo, emocional, financeira e tudo mais. E eu tava com 18 anos, eu falei, cara, eu vou arriscar. O Brasil, querendo ou não, é um país que ainda tem muitas oportunidades de empreender, de fazer alguma coisa. Só que, paralelo a isso, eu estava fazendo um curso aqui em Portugal de administração. E acabou que esse curso não tinha data para começar e tal. Voltei para Portugal com o intuito de fazer esse curso. Deu 2 meses, eu lembro, isso era em outubro, deu 2 meses que o curso tinha começado, quando foi dezembro mais ou menos, o curso para, eu fico desesperado, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vim do Brasil para fazer o curso, eu só ia voltar mesmo se fosse fazer o curso. E aí, cara, foi o start e a virada de chave para eu entrar nesse mundo da barbearia. Porque eu lembro na igreja que eu fazia parte na época, tinha uma senhora que ela falou assim comigo um dia, por que você, já que o curso parou e eu tinha ido começar a trabalhar nas obras com meu sogro e tudo, cara, e eu lembro de episódios assim, eu ali no meio da poeira, lixando e chorando ao mesmo tempo. Não desprezando a profissão em si, mas o contexto que eu tava, o meu emocional já não tava legal, E foi totalmente contrário à minha expectativa. Eu falei, Deus, não é isso que o Senhor idealizou para mim, não é o que eu tenho de ambição, de carreira, né, e tudo mais, mas foi um processo que Deus começou a trabalhar ali comigo. E aí essa pessoa chegou em mim e disse assim, por que você não faz um curso de barbeiro? Eu falei, na época ainda tinha um pouco aquela resistência com a mentalidade das pessoas e tudo, a gente está falando aí de quase 15 anos atrás, e eu falei, não, eu não tenho jeito para isso. E ela falou assim, olha, eu vou te dar o curso. E aí eu comecei, peguei essa oportunidade que me foi colocada à frente, e uma coisa que minha mãe sempre me ensinou é que o saber ele nunca vai ocupar espaço, né? Nunca ocupa espaço. Então é importante a gente ter a oportunidade de aprender, de agregar algum valor. Às vezes aquilo no momento não faz sentido, mas durante, eu posso dizer que 14 anos foi isso que me sustentou e me abriu inúmeras portas, né? E aí comecei o curso de barbeiro, comecei a trabalhar com pouquíssimo tempo de experiência, foi uma porta mesmo que Deus abriu ali para mim, e aí foi onde tudo começou nessa área da barbearia. Foi muito bom. E como é que foi, assim, você já passou 14 anos ainda como barbeiro? Sim. Desde que idade? Então começou muito jovem. Eu comecei com 19 anos. 18 para 19, né? Porque eu, como sou de dezembro, comecei ali praticamente quando fiz os meus 18 anos. Fui para o Brasil, passou um tempo, voltei para Portugal. Entendi. E aí, nesse meio tempo, início aí do ano de 2013, foi quando eu comecei o curso, janeiro de 2013 mais ou menos. E aí, cara, foi onde eu alavanquei mesmo. Comecei nesse mundo da barbearia e depois aí comecei a trabalhar com alguns jogadores de futebol. Fui dando passos nesse sentido. Passado de um tempo, comecei a trabalhar com uma empresa espanhola também, aí como formador. Acabou me abrindo novas janelas de conexões e tudo mais. Aí viajei mais de 9 países dando formação por eles, coisas que eu nunca imaginaria. Pois é, de um e curso acabei, lá atrás que você exatamente, disse, né? Isso não é para mim. Exatamente, e acabei pegando gosto pela profissão, e sempre tive esse desejo no meu coração, se eu vou fazer algo, eu preciso ser excelente naquilo que eu estou fazendo, e me joguei de cabeça mesmo nesse mundo da barbearia. Passado aí uns 3 anos de eu já estar trabalhando, abri o meu próprio negócio, né? Tivemos muitos desafios, casei muito cedo, casei com 19 anos de idade, então a gente estava começando a vida e hoje, graças a Deus, eu estou com a Dani, que é a minha esposa, vamos fazer esse ano 17 anos juntos, né? Foi a pessoa assim que minha primeira namorada, desde os 15 anos nós nos conhecemos, estamos juntos, então a gente já tem mais tempo de vida praticamente juntos também do que separado. Tem hora que eu acho que eu casei assim na maternidade, entendeu? A Dani tá ali. Ela tá aqui nos bastidores aqui, inclusive. Mas desde muito cedo, então tudo aconteceu muito cedo na minha vida, né? Todas as etapas da minha vida, muito cedo.
E, de certa forma, tive que amadurecer nessas áreas muito rápido também, né? Então, me consolidei bem nesse tempo e fiquei durante 14 anos trabalhando como barbeiro. Boa. Dá pra ver que realmente foi uma carreira, né, ou seja, Sim. promissora, mas eu acredito também que teve alguns desafios Sim. nesse tempo aí, principalmente depois, a partir do momento que vocês resolveram abrir o espaço de vocês, que eu acho que a Dani também também prestava serviço lá, né? Sim. Ou seja, não era só barbearia, mas também acho que tinha serviços da Dani. E qual foi, assim, umas lições ou desafios que vocês passaram já nessa parte de empreendedorismo, né, que é o que a gente fala aqui um pouquinho, que você tirou assim, carrega até hoje, o que pelo menos ajudou depois na outra parte seguinte que a gente vai tocar lá? Cara, eu acho que todo negócio, quando você vai empreender, sempre vai dar aquele frio na barriga de, será que eu estou pronto para começar algo? E quando nós começamos, na verdade, os 2 anos e meio, quase 3 anos, eu fiquei sozinho na barbearia, né? Aluguei uma loja enorme, a loja tinha 2 andares, e eu já estava com uma visão muito lá na frente do que eu poderia fazer no futuro, né? Não fiquei só ali, claro que estou falando da realidade de quando não é a mesma realidade de aluguel que nós temos hoje. Sim. O meu risco no investimento era muito mais baixo, mas ainda assim era um passo já bem estabelecido. Eu conseguiria, talvez, com menos de 50% do valor que eu pagava, eu alugaria um outro espaço, mas é aquilo que eu também ia comunicar para os meus clientes, né? E aí, falei, cara, eu vou encarar. E eu lembro de uma vez que, quando eu fui para fazer esse investimento, eu não tinha muito dinheiro. Eu tinha mesmo poucos recursos. Eu peguei o acerto que eu tinha do antigo trabalho e falei, é tudo que eu tenho para poder investir. E eu fiz a melhor sociedade que eu podia ter feito, que foi com Deus. Eu falei, Senhor, é o que eu tenho e eu creio que o Senhor é poderoso para multiplicar essa semente que eu tenho aqui. Eu consagro esse plano ao Senhor. Cara, e não é um jargão cristão, é um princípio mesmo, sabe? A palavra diz que nós devemos confiar ao Senhor os nossos planos e eles vão dar certo. Então, assim, foi um caminho que eu decidi escolher. E aí, cara, os desafios que eu tive, eu lembro que essa mesma pessoa que me deu esse curso, um dia ela falou assim, hoje eu vou contar, né? Já contei em outros contextos, mas eu tinha um dinheiro que era o suficiente para comprar uma cadeira, um lavatório, um espelho e mais nada, entendeu? E aí eu lembro que depois de ter feito essa oração, eu fui lá na escola e ela falou, olha, eu vou fazer uma coisa para você, eu vou comprar com o desconto, como se fosse para mim aqui para a escola, então isso já vai te ajudar. E eu, cara, fiquei, nossa, a oração tá funcionando. Funciona. Eu consegui e tal. E eu lembro que ela tinha a escola na parte de cima e embaixo era uma cave. E na cave, cara, quando eu tô subindo a escada de volta, assim, já feliz para ligar para Dani, para contar para ela o que tinha acontecido, ela me chama de volta. Ela fala, olha, volta aqui, eu vou fazer melhor, eu vou te dar 2 cadeiras, 2 espelhos e o lavatório, você não precisa pagar nada. Multiplicou a semente mesmo. Falei, cara, tudo que eu precisava naquele momento era alguém que acreditasse em mim. E ela foi essa pessoa que me deu esse start. E eu comecei com esse desafio. Mas acho que o maior desafio é você ter essa percepção de valor que você tem com o seu trabalho. Não negociar os seus princípios. Isso, muito importante. Né? Às vezes, para querer alavancar um negócio mais rápido, você vai contra princípios que você sabe que não são os melhores. E é uma coisa que eu sempre mantive, essa integridade nesse quesito do negócio. Mas sempre vai haver aqueles desafios de... Às vezes a minha vida antes passava só por... Eu calculava as coisas pela quantidade de corte de cabelo. Tipo assim, cara, para eu comprar isso eu tenho que cortar 10 cabelos. Ela sabe, porque ela brincava, ela dizia assim, parece que a sua moeda de troca agora é cabelo. E eu dizia, de fato é. Então eu pensava assim, cara, eu tenho que cortar 50 cabelos para eu conseguir essa meta, eu tenho que fazer isso. Então foi uma forma que eu comecei também a treinar essa parte de gerir as finanças, administrar. Acho que o maior desafio meu, isso é a minha experiência, foi separar as finanças do que é do negócio da minha finança pessoal. Né? E aí, porque se a gente perde esse equilíbrio, que é fácil de você perder, ao mesmo tempo você depois entra numa bola de neve e tal. Mas eu acho que
De resto, assim, claro que cada negócio tem a sua dor, né? O seu calo, mas foi uma experiência massa, foi muito bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Realmente essa parte das finanças, a gente também vem tendo um auxílio, mas até a gente realmente conseguir separar o que realmente é empresa, o que é custo de vida pessoal e conseguir, né, ou seja, o que muitas vezes acontece com os empreendedores, eles não estabelecem um salário para si próprio, né? Exato. Ou seja, não, vou tirando da empresa, exato. Mas aí você acaba sendo o funcionário mais caro da sua empresa. Exatamente, porque entra num looping, né? É feito bola de neve ali. E aí você chegou a ter pessoas também trabalhando para você ou com você durante esse tempo? Nós tivemos algumas pessoas, algumas experiências boas, outras menos boas, faz parte do percurso do aprendizado, né? Mas sim, tivemos algumas pessoas trabalhando com a gente, desenvolvendo outras atividades. Aí 3 anos depois de eu já ter inaugurado, né, o espaço, foi o momento ideal porque a Dani tinha um trabalho estável e ao mesmo tempo eu dizia para ela, não vale a pena você sair agora porque pelo menos nós vamos ter uma fonte de manutenção ali para ninguém perder a cabeça, né? E graças a Deus nunca foi tão necessário assim mexer nisso, porque o salão já estava andando muito bem. E os cursos depois, as oportunidades que eu ia tendo para poder trabalhar em parceria com a Termix, que é essa empresa espanhola, foi ganhando uma outra proporção também. E 3 anos depois a Dani veio de vez para trabalhar junto comigo e foi onde nós tivemos aí o maior ápice assim, do nosso sucesso depois, com a parte da estética também, tendo cabeleireiro feminino, parte de depilação, enfim, uma outra... Aí já ramificou mesmo e nós estávamos mais nessa parte de administração e na linha de frente. Tivemos roupa também, teve uma época que vendemos... Porque eu sempre quis ter um negócio muito versátil. Mas não era tipo qualquer roupa, eram uns estilos de roupa que comunicava com a linguagem do meu estilo de cliente e tudo mais, para agregar mais valor mesmo. Então a gente teve várias vertentes assim de negócio. Durante esse período, ou seja, já começou a desenvolver a parte ali da liderança, né? Você precisou liderar outras pessoas, depois se tornou sócio e até hoje vai ser para sempre com a Dani. Exato. Então a partir daí já começou a desenvolver esse processo de liderança. Sim. E qual foi assim o momento, a virada? O que aconteceu assim, ou esse processo de, ou seja, porque hoje você não corta mais cabelo, tá mesmo sem a só dos amigos, só dos assim. amigos. De vez em quando o Arthur consegue me salvar aí. De vez em quando um SOS aí. Mas de ofício mesmo, hoje eu já não trabalho mais como barbeiro. Sou pastor, né, integral mesmo pelo ministério. Tem muita gente que pergunta pra mim, você só é pastor ou você trabalha? Aí eu dou risada, porque eu falo, eu entendo que a pessoa às vezes pergunta, não é na maldade, mas trabalho muito. Trabalho porque acaba que não tem uma hora, né, específica de trabalho. A gente está sempre disponível, tento não negligenciar a família, obviamente trazer equilíbrio nisso tudo, mas é um trabalho. Mas eu já venho de uma família com uma cultura cristã, né? Isso não fez de mim cristão por eu já nascer nisso. Houve um momento em que eu tive que ter um encontro com Jesus para, de fato, dar esse start na minha fé, na minha crença, né? E eu gosto de frisar isso, porque às vezes pode alguém estar assistindo e falar, minha avó já é cristã há muito tempo. Cara, tua avó teve a jornada dela, você precisa ter a sua também. E ter a sua própria história com Deus, né? E aí, cara, foi quando eu sempre tive envolvido na igreja, sempre fui muito envolvido. Inclusive o livro que eu acabo de escrever ele agora mesmo, né? E calhou muito bem nós termos a oportunidade de gravar aqui esse episódio hoje. Muito recente, o livro tá fresquinho. Ele nasce desse lugar, né? Eu conto uma história no livro que quando eu tinha 15 para 16 anos, quando eu conheci a Dani, eu brinco que nessa época eu acho que eu era um para-raio de profecia. Porque todas as pessoas que iam na igreja, cara, assim, pastores de fora, ou profetas que iam de fora, cara, eles parece que miravam em mim assim e vinham uma palavra muito específica sobre ministério, sobre chamado, e diziam, olha, Deus tem algo na sua vida com o pastoreio e papapá. E tanto que quando eu conheci a Dani, teve uma pessoa da igreja que eu fazia parte que falou assim com ela, você está preparada para estar à altura de quem ele vai ser e tal?
E na época a gente não tinha maturidade para responder a isso. Hoje eu falo que ela não tem que corresponder a uma expectativa do meu chamado, ela tem que corresponder a uma expectativa de minha esposa, não do meu título. Sim. Se eu sou pastor ou se eu estou à frente de algo, né, é preciso estabelecer esses limites. E aí foi quando eu já estava em desenvolvimento e depois que nós casamos, né, eu não morava aqui na Margem Sul. Eu morava a 80 quilômetros daqui e quando casamos eu vim morar e consequentemente fui congregar na mesma igreja que a Dani, que inclusive o meu sogro era o pastor dessa igreja, e sempre estive servindo ali, em tudo que eu podia, liderando a adoração, tocando, ministrava a palavra também. E depois, entretanto, fomos crescendo espiritualmente, nos expondo a ensino, me graduei num centro de treinamento bíblico, né, busquei crescer e ganhar conhecimento e estrutura para poder estar à altura daquilo que é o básico, né, que se espera. E aí foi onde comecei a estar servindo mais ativo na igreja. Quando foi em 2018, mais ou menos, foi quando nós tivemos essa virada mesmo de chave. O Senhor começou a comunicar coisas muito específicas comigo e com a Dani a respeito da igreja, nos dando a ideia, a inspiração, na verdade, da Casa da Fé. E eu sempre falo que a igreja, você não cria uma igreja, né? A igreja nasce. Ela nasceu mesmo no nosso coração, em primeiro lugar, e eu comecei a entender que aquilo era algo de Deus. E foi onde essa liderança foi começando a ganhar forma. E eu lembro muito bem que uma pessoa do Brasil me liga e, sem saber de nada do que estava acontecendo, ela fala assim: olha, Deus está dizendo para você ficar pronto, porque eu vejo você com uma bandeira nas mãos, um cajado e um rebanho. Wow. E muito específico. E na hora que ela falou isso, eu lembro que a gente estava no McDrive ali, indo embora para casa. Hoje já não suporto McDrive, tá? Só, ó. Mas isso é pauta para um outro episódio. Mas nós estávamos nesse dia e foi algo muito interessante, que quando ela falou sobre bandeira, na hora me veio muito forte isso sobre a Casa da Fé. Okay. E esse cajado, ela disse: fique pronto porque é breve. E eu não comentei nada com meu sogro, não falei nada com ninguém, fiquei em oração, discernindo qual era o momento, o que ia acontecer e tal. E eu lembro de um culto, foi quando meu sogro ia terminar esse culto e de repente ele fala assim: olha, antes de terminar o culto, eu tenho uma instrução de Deus que eu preciso fazer. E na hora eu peguei a mão da Dani, eu olhei para ela e falei: é agora, você está pronta? E ela entendeu também, ela discerniu que era esse momento, porque Deus tinha falado com a gente. E aí meu sogro fala: olha, isso já era pós-pandemia, esqueci de falar, porque isso foi em 2018 que eu recebi essa palavra. Quando foi 2020, mais ou menos, que passou a pandemia, foi quando meu sogro, ele estava fora, eu estava à frente da igreja nesse tempo que ele estava fora, e quando ele volta, eu falei: agora ele chegou, vou passar para ele todas as responsabilidades da igreja e vou ficar mais nos bastidores, que era onde eu gostava de estar servindo e tudo. E ele fala: olha, tive uma direção, Deus manda colocar o cajado nas suas mãos e a partir de hoje você está a liderar essa casa e tal. E aí, na época a igreja era muito pequena, nós tínhamos acho que 20 pessoas, era a conferência lotada. E aí conversei com ele sobre isso na época, falei: olha, Deus nos deu esse direcionamento e tal, que eu acho que isso era muito importante, deixar esse ciclo encerrado de uma forma mais saudável possível. Contei para ele a palavra e ele disse: amém, é isso mesmo, avancem. E foi onde nós comunicamos com aquelas poucas pessoas que ficaram, dissemos: olha, estamos transicionando de identidade, de nome. E, cara, e assim, foi um mar de desafios que nós tivemos depois pela frente. Você ainda pegou uma boa parte, né, de tudo que nós vivemos lá. E estamos hoje aqui. Eu queria abrir um parênteses aqui e mandar um beijo pro pastor Jobel, o nosso paizão, e agora já vovôzão. Já é o vovô agora tá babando o neto toda hora. E trazer um contexto rapidinho, até contar essa história de como é que a gente se conheceu, né? Como é que chegou nessa fase. Ou seja, 2020, mais ou menos ali, eu estava trabalhando, a Su estava a Suelaine, que vocês conhecem, estava num pastel, lanchando com o pessoal. O Arthur estava na outra mesa, ouviu a conversa deles e aí abordou, e foi ali que eles se conheceram. Passado um tempo depois,
a Suelaine, ela foi alcançada através de uma live no YouTube, então para vocês verem a importância realmente de a gente estar aqui online, né, levando essa palavra e também levando o nosso testemunho para outras pessoas. Exato. Aconteceu algo muito parecido, um amigo dela no Instagram mandou uma mensagem, ela fez uma oração, ela estava passando por um processo de depressão, e um dia ela fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor me escuta, me responde. E um amigo do Brasil também, desconhecido de muito tempo, mandou uma mensagem no Instagram dizendo: olha, estava aqui com o meu tempo com Deus e ele pediu para te falar que do jeito que você fala, ele te escuta, então pode continuar falando. E aí ela disse: então já que o Senhor me escuta... Senta que lá vem conversa. E aí, em seguida, ela foi alcançada através de uma live no YouTube. Foi depois quando... ela sentiu esse desejo de casar, né? Me comunicou assim de forma leve, espontânea, pressão, brincadeira, ela vai ouvir isso. Olha, depois vai se comprometer. Papo de estampa de camisa, né? Isso aí é papo de estampa de camisa. E eu pedi ela em casamento, e aí foi quando ela disse: olha, eu tenho vontade de fazer um casamento religioso. E foi onde eu disse: olha, eu conheci um pastor. Só que a vida que a gente vivia, eu disse: peraí, conta essa história, em que contexto da vida assim, que a gente vivia... Você conheceu o pastor, que horas isso foi, como disse a Dani? Aí ela falou e tal, aí tá legal. Ela me apresentou o pastor Arthur pelo Instagram, e aí a gente foi lá alguns finais de semana antes do casamento. O pastor tinha acabado de chegar de viagem. Fomos 2 finais de semana antes. Tinha acabado de chegar de viagem, a gente conheceu o pastor Arthur, e aí o pastor Arthur foi fazer o nosso casamento. Na época só a Suelaine tinha aceitado Jesus mesmo, eu não tinha aceitado ainda. E algo muito interessante que eu gostaria de pontuar, talvez fuja um pouco do tema do podcast, mas deixa fluir. Pode fluir. Literalmente. Foi a conduta do Arthur no nosso casamento. Tem algumas pessoas que já até vieram aqui no nosso podcast, que também estavam presentes no nosso casamento. E a gente não era cristão, então assim, eu entendo que na altura a gente tirou o couro do Arthur, né, zoando assim, essas coisas, que a gente era a turma que se juntava para zoar os cristãos. Sim. Hoje estamos nós aqui, graças a Deus. E a conduta do Arthur no dia mexeu muito comigo, porque na minha cabeça eu tinha uma ideia de que o pastor ele tem que ser careca, vestir terno e gravata e estar com a Bíblia embaixo do braço. Sim. Quando o Arthur chegou, eu disse: não é isso. E até duvidei. Disse: deixa eu ver como é que ele vai se portar. Né? E a conduta no dia me gerou curiosidade de saber: peraí, deixa eu entender. Tem algo mais, né? O que é que ele carrega, porque é diferente. É diferente do que eu já vi até aqui, que eu tinha como exemplo e como experiência, né? E a partir daí... foi onde eu resolvi dizer: Suelaine, gostei do Arthur. Vamos lá na igreja. E indo, assim como o pastor Jobel teve essa sensibilidade de consagrar, né, esse momento assim, até inesperado como foi que ocorreu, foi assim também que eu voltei para Cristo. Ou seja, no final de um culto, o pastor Jobel me abordou já na porta, na hora de ir embora. Ele me deu um abraço e ele falou algo muito interessante que eu não vou esquecer nunca. Ele falou: existe ex-marido e existe ex-mulher, mas é impossível deixar de ser filho. Ou seja, não existe um ex-filho. Uma vez que você se torna filho, para sempre você vai ser filho. Exato. E ninguém sabe, né? Ou seja, vocês não sabem, poucas pessoas sabem, mas na minha adolescência eu tinha aceitado Jesus. Então, a partir daí, conhecendo a palavra, eu sei que eu tinha me tornado filho. E quando ele me falou isso, eu disse: como é que esse coroa sabe da minha vida? Porque eu pensei: nem a Suelaine sabe, ninguém sabe disso, ninguém aqui de Portugal sabe disso. Como é que ele sabe? E aí eu fiquei... Deus tem sempre os meios dele encontrar a gente, né? Você estava falando um negócio interessante, eu penso muito, tanto que o livro que eu escrevi fala muito sobre isso, né? Sobre a tensão que existe das pessoas lidarem com a expectativa do ideal para o real, né? Como você falou: não tem um estereotipo de pastor, totalmente contra aquilo que eu imagino, nada contra, né? Temos pastores que são uma grande bênção e fazem um excelente trabalho, né? Mas às vezes a mensagem ela não vai vir na embalagem que as pessoas estão esperando, né? Tem muitas vezes que a mensagem está em uma outra embalagem, num outro contexto, mas é aquela essência, né? E foi sempre uma coisa que eu deixei claro até hoje, né? Já há alguns anos nesse contexto do pastoreio. Eu acho que essa é uma marca do meu ministério, é uma marca que Deus me marcou assim,
para quebrar um pouco desses paradigmas, né? De entender que você vai ganhar primeiro, antes de ganhar alguém para Jesus, eu sempre digo isso, você já me ouviu falar, né? Antes de ganhar alguém para Jesus, ganhe essa pessoa para você, né? Seja amigo dela, porque ninguém vai querer se conectar com uma pessoa que não criou uma afinidade ali. Claro que existe um modelo de evangelismo que é tipo, falou aqui, o cara vai ouvir e tal, mas tem um outro que é no relacional, né? E acho que é que dá abrir essa mesa para os improváveis, abrir essa mesa para quem nunca teve uma oportunidade de se relacionar e se dar a conhecer, né? Que eu acho que foi a parte principal que consolidou muito isso, não só de vocês, mas hoje tem muitas pessoas que caminham com a gente lá na igreja que estavam nesse casamento e não eram cristãos. Eu brinco falando que depois que o casamento que Jesus transformou água em vinho, esse foi o casamento mais doido que eu fui, porque graças a Deus por isso temos frutos disso até hoje. E nem foi um sermão eloquente ou uma coisa assim. Foi simples. Foi a conduta. Na forma de abrir. Você não foi no casamento que Jesus estava, você está dando um exemplo. Exatamente. Eu estou dando um exemplo aqui, viu, pessoal? Não é que eu estava no casamento que Jesus... Estou dizendo de todos os casamentos que eu já vi, ok? Só um parêntese aqui. Só contextualizando aqui a minha idade, né? Só para dar um contexto aqui, senão vão pensar que... Mas tanto é que o casamento foi na pandemia... E de 30 pessoas, eu acho que depois 10 pessoas, né? Não de uma vez, mas no total 10 pessoas aceitaram a Cristo. Foi como o Arthur falou. Hoje tem pessoas que também fazem parte do ministério. Hoje tem gente que faz parte da coordenação da igreja em algumas áreas e tudo, que estavam nesse casamento. E é surreal mesmo o que a gente está vivendo nesse tempo. Show. E foi contextualizando a nossa história, foi assim que a gente se conheceu, mas aí eu queria saber, ou seja, depois dessa transição que você deixou, né, ou seja, a barbearia, e eu sei que houve uma transição, também não foi algo do dia para noite. Não. Então eu imagino que também teve ali o desafio realmente de abrir mão daquilo e confiar totalmente naquele novo propósito, naquele novo chamado que você estava entrando. E como é que foi esse momento assim mais crítico de transição? Eu posso dizer que até hoje ainda tem alguns... Isso já está muito bem tratado já no nosso coração, mas ainda até um pouco tempo atrás tinha alguns resquícios ainda disso. Porque imagina, são 14 anos... não que eu não dependesse do Senhor, não que eu não confiasse no Senhor e tudo mais. E eu gosto de deixar isso bem estabelecido. Não quer dizer que isso aqui seja um padrão certo. Você pode ser um pastor no mundo dos negócios, você pode ser um pastor, um advogado, você pode ser um pastor... Enfim, não exclusivamente você só vai estar apto a pastorear se você deixar tudo. Não é isso. Eu acho que existe uma graça para cada pessoa estar em determinados contextos e essa foi a estação que o Senhor entendeu que nós deveríamos transicionar. Mas foi muito louco porque teve um dia assim bem aleatório. A Dani estava super feliz no salão num dia e nós estávamos no auge da nossa carreira, vamos dizer assim. Eu estava super bem estabelecido, posicionado na área que eu trabalhava, ela também. Financeiramente falando, nós estávamos no melhor ano, estava tudo bem, cara. Não tinha nenhum motivo para colocar em xeque aquilo. E eu lembro que teve um dia que eu acordei, cara, fui trabalhar de manhã e falei com a Dani. Ela subiu toda feliz, animada para poder trabalhar e tudo. E ela fala assim, eu falo assim com ela: olha, talvez o que eu vou te falar hoje não vai ser confortável. Aí ela: o que você tem para dizer? Eu falei: esse salão, essa estação na nossa vida tem prazo de validade. Acho que nem eu sabia o que eu estava falando, mas ali pra frente. Mas foi sabe, de dentro mesmo, um discernimento que eu tive, tipo assim, como se Deus estivesse dizendo: ok, você está vivendo isso, mas isso não é tudo o que eu tenho para você. Tem mais, mas é um outro nível, em uma outra esfera, em um outro contexto. Determinados sacrifícios. E vai exigir que você abra mão. Você vai ter que abrir mão de algo para você obedecer a Deus. É impossível obedecer a Deus querendo segurar tudo. Isso é um fato. Então, se você entende que tem um chamado, entende, uma coisa está atrelada à outra, mas vai chegar um momento que você vai ter que renunciar a algumas coisas para poder entrar na plenitude do que Deus tem. E eu, durante um tempo, tive uma resistência, e tanto que em 2023,
eu achei que eu estava com algum problema sério de saúde, porque eu estava pastoreando, eu estava trabalhando, eu estava totalmente sobrecarregado, estava estudando, e eu até exame do coração fui fazer, cara, porque parecia que eu ia desmaiar do nada, e eu achando mesmo que eu tinha alguma coisa, a Dani grávida, então imagina assim, um milhão de coisas na cabeça acontecendo, a igreja, a gente estava transicionando de prédio, íamos mudar para um prédio maior, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu lembro que quando foi maio, mais ou menos, de 2000 e... Aliás, maio não, perdão, o Dani já estava com barriga grande, né? Já estava com a barriguinha grande já. Fevereiro. Foi início de fevereiro, foi aniversário da Kézia. Ninguém sabe quem é a Kézia, mas a Kézia vai ver, depois ela vai saber que é ela. Ponto de referência. Só continuar aqui, no dia do aniversário da Kézia, eu fui numa hamburgueria. E isso também está no livro, essa frase, mas pode falar. Foi a despedida deles. Despedida deles, né? Eles estavam indo para um outro lugar. Exato, final de janeiro, início de fevereiro. Tem alguma coisa aí com a lanchonete. Né? Cara, Deus tem alguma coisa com a gente, com coisa de comida, né? Mas eu até coloquei essa frase no livro, que é: esteja pronto, porque o de repente de Deus acontece em dias comuns. Sim. É algo que eu falo muito isso, né? Então o livro carrega muito disso também. E foi um dia comum, eu não estava com pretensão, não estava indo para um culto, eu não estava indo para uma igreja, eu não estava indo para um encontro de pastores, não. Eu estava indo ver meus amigos, e quando eu chego, já estava no final da festa mesmo. Tipo assim, eu cheguei só para dar um abraço e tal. E tinha um homem lá, que eu nunca tinha visto ele na minha vida, um senhor já assim, angolano. E eu sentei na mesa, cumprimentei todo mundo, e esse homem tá aqui, olha pra mim, e eu falei, o que tá acontecendo, né? Ele levanta, vai pro lado do banheiro e me chama, tipo, lá do fundo, ele só faz assim pra mim, e eu, caraca, intimidou mesmo assim, tipo, né? Vou lá ver o que esse cara quer. E eu falei com ele, falei, você tá falando comigo? Ele, sim, pode vir. Aí ele deu um sorriso e tal. Cara, foi nesse dia que tudo mudou. Ele chega pra mim e ele diz assim: eu tava esperando você chegar. E eu, que isso, cara? Como assim? Como assim? Aí o cara veio e ele falou, tava esperando você chegar porque eu não ia vir aqui ter com esse pessoal agora e tudo mais, mas quando eu estava me arrumando, o Espírito Santo me falou, vai porque eu preciso que você fale com uma pessoa lá. Cara, e eu cheguei aqui, todo mundo na mesa, nunca mais chegava mais ninguém, todo mundo já falando em ir embora, e eu, Espírito Santo, você me pediu pra vir, você vai falar com quem? Cadê? Quem é? Aí na hora que eu entrei dentro da hamburgueria, ele disse que, cara, até arrepia na hora que eu lembro, porque foi muito específico, ele fala assim, que na hora que ele me viu, testificou dentro dele, é ele. E aí, ele disse que enquanto ele não me chamou, ele não ficou sossegado, e ele disse assim, você trabalha com o quê? Eu falei, não, eu sou cabeleireiro e tal, não sei o que e tal. Aquela moça que tá grávida é sua mulher? Eu falei, é minha esposa e tudo mais. E ele não sabia sexo do bebê nem nada, ele já falou assim, o seu filho, ele traz provisão. E e começou a falar do Mateus, papapá. E eu já fiquei impactado ali, eu vi que ele de fato era um homem de Deus. E ele disse pra mim assim, o Senhor hoje, ele tá transicionando você de profissão. O que mais que você faz? Aí eu falei, eu sou pastor. Aí, pronto, tá explicado. Tá explicado. É exatamente a percepção que eu tive. O Senhor, ele está querendo você 100% integral pelo ministério. Ele diz para você não se preocupar, porque ele vai te sustentar e tá. E eu já estava mesmo com essa inquietação de é agora, é depois, é agora, é depois. E quando foi fevereiro mesmo, a partir desse mês, quando ele fala comigo, eu tomei a decisão de dar um basta e encerramos essas atividades. Para alguns amigos meus, é bom ressaltar aqui, quem me acompanhou desde o início da minha trajetória, pegou toda a parte do glamour que eu tive da área profissional, acha que é uma loucura até hoje que eu estou fazendo. Muitas pessoas da minha família até, no Brasil, pensam que é uma loucura. Que você está fazendo na sua vida, que você decidiu largar toda a sua carreira já estabelecido para poder pastorear, né? Mas é melhor obedecer ao Senhor e tenho colhido frutos dessa obediência. Então, todo esse contexto. A Dani está lembrando ali de um cliente, certa vez, ele em contato com outro barbeiro, que é meu amigo e também é cristão. Eu cortava com o Arthur, não sei o que, papapá. Aí o cliente falou com ele assim, pois é, ele agora virou padre.
O cliente não é cristão, mas entende o contexto que eu tava Sim. e tudo mais, foi a forma dele se expressar. E todo mundo fica pegando no meu pé agora. Essa eu não sabia, não. Ele Ele não era Largou a carreira de sucesso para virar padre. Foi o que... Aí, esse corte aí. Vai, esse vai ser o começo Pronto. do podcast. Largou a carreira de sucesso. Para virar padre. Pronto, exatamente. Vai viralizar isso aí. E aí, à frente já da Casa da Fé, foi onde você tirou, eu imagino que não todas, mas boa parte das lições de lideranças que você Sim. traz no livro, né? Então, Sim. conta pra mim conta pra gente, né, o nome do livro, pra quem esse livro foi escrito, né? Como é que Ok, aconteceu posso isso? mostrar a capa o dele livro, pega o aqui? livro. Nem estava pronto, né? Mostra ali. mostra Olha ali. aqui, pessoal, em primeira mão para vocês. Acho que é o primeiro lugar que eu tô falando assim, né, publicamente, depois do meu Instagram, sobre o livro. Esse livro aqui, ele tem um significado muito importante, cara. Rótulos não definem chamados. É um livro que ele nasce mesmo desse lugar de alguém que um dia foi rotulado. E esse livro vai falar com pessoas que receberam um rótulo ou acabaram tomando para si um rótulo que nunca deveria ter sido colado, né? Que E nunca eu deveria vou ter sido. confessar aqui pra vocês, o Arthur já sabe, mas eu vou confessar pra vocês que quando eu conheci o Arthur, que a Suelaine me mostrou, Sim. né, ali nas redes sociais, o Tilda disse, desculpa aí, mas eu rotulei, eu disse, no caso eu rotulei o contrário, disse, esse aí não é pastor não. Então toma esse livro para você. Não é. Eu rotulei, eu disse, esse cara não é pastor não, ele nem é careca. Exatamente. Cara, mas assim, eu tive que lidar, eu acho que no contexto liderança, que é o que nós entramos agora nessa pauta, e pastoreando, né, eu tive que lidar com muitos desafios. Eu tive diversas crises mesmo, internas, não de ter depressão ou entrar em um lugar inacessível para todo mundo, mas crises na minha identidade, crises como perguntas, por exemplo, cara, será que realmente foi Deus que me chamou? Será que realmente eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer? Por que eu não estou conseguindo corresponder à expectativa das pessoas? Por que sempre dizem para mim que eu sou novo demais? E eu comecei a pensar, ou eu tenho duas escolhas, ou eu vou paralisar nisso, ou eu vou usar isso de combustível, não para provar nada para ninguém, mas eu dizia assim, dentro de mim, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me chamou, eu sei que não foi vontade minha própria querer estar à frente de uma igreja, o Senhor sabe mais do que minha mulher, o Senhor sabe o que está dentro do meu coração, que nunca foi essa ambição, né? Porque tem gente que às vezes tem esse desejo e tudo, Sim. mas pensa muito sobre o sucesso ou o glamour que aquilo vai trazer, sem pensar na responsabilidade, né? Quem muito mais tem, mais vai ser cobrado pelo que tem, né? A quem mais é dado, mais é cobrado no sentido de responsabilidade. Então, acho que lidar com essa tensão hoje é o que define mais o meu ministério, e esse livro nasce disso, por isso que o tema dele é Rótulos não definem chamados, e o subtítulo está aqui, a capacidade de responder à voz de Deus, apesar das expectativas humanas. Então quer dizer que todo mundo tem uma expectativa de algo, né? Sim, sim. De um casamento ideal, Tudo de que um você vai filho fazer, ideal. minimamente você vai fazer, você tem expectativa. Até de um negócio. Você vai abrir um negócio, você tem uma expectativa e, óbvio, ninguém vai pensar sempre ruim sobre a Sim. sua expectativa, a menos que a pessoa seja muito pessimista. Mas ela tem uma expectativa ideal da esposa, do marido, do filho, da filha, do genro ideal, da empresa ideal. Só que o que as pessoas não estão preparadas é para lidar com todas essas coisas reais, Sim. né? Então, assim, você vai chegar em uma igreja que você vai procurar um pastor ideal, mas ali atrás daquele pastor tem uma pessoa real, né? Tem uma igreja real, com desafios reais, com promessas e pessoas sendo transformadas no meio desse trajeto. Então, esse livro ele fala muito com quem já tem um pouco dessa percepção de que está servindo em uma igreja local, ou até não esteja servindo, mas tem essa percepção de ter um chamado, de corresponder, né, à expectativa. E eu me desgastei durante muito tempo tentando provar alguma coisa para as pessoas, até Deus tratar isso em mim.
Porque eu ficava assim, Deus, por que você não esperou mais 10 anos? Eu tive pessoas que saíram da igreja porque eu era novo. Jovem demais. Não por uma decisão irresponsável minha, porque eu sempre fui muito cauteloso com isso. Não porque o pastor é novo, está fazendo umas coisas malucas. Não, é simplesmente não consigo receber da vida de alguém mais novo que eu. E teve um episódio com um rapaz um dia, eu estava na Guatemala, e foi recente, ano passado ainda lidando com isso, porque o rapaz chegou em mim e disse assim, você lá em Portugal, você é pastor? E eu disse, sim, eu sou pastor e tal. E de repente a conversa estava bem legal, e ele de repente solta assim, nossa, mas você é tão novo, né, para estar pastoreando? E isso me dava gatilhos. Sim. De tipo, caramba, de novo, eu não estou conseguindo demonstrar credibilidade porque sou novo. Isso hoje, graças a Deus, já está tratado, tanto que escrevi, ó, rótulos não definem chamado. Isso está tão tratado, mas eu respondi ele, por estar tratado, eu respondi ele isso. Eu disse, você crê em Deus? Ele falou assim, creio. Falei, se alguém chegasse aqui agora, ameaçasse você de morte, dizendo assim, negue a Cristo ou morra, o que você faria? Ele, não, pelo amor de Deus, eu nunca vou negar a Deus. Eu falei, claro. Então você está dizendo que você estaria disposto a morrer por Jesus? Ele falou, sim. E aí veio a pergunta de 1 milhão. Eu falei assim, como que você então me diz que eu sou novo se você está disposto a morrer por alguém da minha idade? Aí Messi. Caraca, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu falei, você e a torcida do Flamengo inteira, cara. Todo mundo chega em mim falando a mesma coisa. Ah, você é pastor de jovens na Casa da Fé? Não, cara, eu sou um pastor jovem. Né? Então ele trata muito essas crises, né, internas que nós temos, e graças a Deus por isso, por não ter parado. Hoje eu posso encorajar novos líderes, e esse livro fala não só com necessariamente alguém que está em um contexto de liderança de uma igreja, mas até mesmo de uma empresa. Sim. Se você tem capacidade, se você é capacitado, você está preparado, você precisa se enxergar à altura, né? Se o seu chefe te deu essa credibilidade, confia em você, você já tem a validação de quem você precisa. Se os outros não estão acreditando, você e Deus são a maioria. Eu pensava assim, se ninguém aqui, dentro dessa igreja, acreditar no meu chamado, eu acredito. É isso. Se ninguém aqui, pode ir embora todo mundo, eu vou ficar aqui, o sangue batendo na canela, eu vou ficar. Por quê? Eu creio em quem me chamou. Eu sei que não tem como ter sido coincidência eu estar onde eu estou hoje. Não tem como ter sido escolhas minhas somente eu estar onde eu estou hoje, conectado com quem eu estou conectado hoje. Foi uma obra divina. Então, sim, isso torna uma validação genuína, né? E hoje eu sou novo, amanhã eu serei um pastor mais velho. Hoje eu estou de bigode, já teve dia que eu usava barba, cabelo grande, parecendo um senhor, e a minha mulher agora falou que eu tenho que andar assim, cabelo curtinho, que eu estou mais bonito, parecendo mais novo. Então, assim, acho que nasce disso. Esse foi um dos maiores desafios. Estava me perguntando como foi, né? E liderar pessoas, você vai ter sempre que ter paciência, né? Muito. Entender que cada um chega num contexto, cada um está numa fase da vida, e aí você precisa da graça de Deus, que no contexto do pastoreio, sim, principalmente, não é uma só, habilidade... Tá, gente? Não só, não só. Já deixando claro que tem que ter graça também. Exatamente, para lidar com pessoas, sim. Tudo que envolve gente tem problema. Onde tem pessoa, tem problema no meio, tem situações difíceis, porque o casamento ele sim, é um conflito constante, sim, porque são duas cabeças diferentes, mas existe beleza nisso também, né? A diversidade que existe no pensamento e tudo. Nem todo mundo vai pensar igual toda hora, mas é importante trazer essa mentalidade, né? De ter eu preciso ter paciência, a pessoa está crescendo, a pessoa não está pronta, né? Eu até hoje não estou pronto, a verdade é que nós vamos melhorando todos os dias. Eu sempre falo isso, talvez daqui 5 anos eu vou olhar para o Arthur de hoje e vou falar, caramba... Totalmente imaturo. Entende? Porque é óbvio, nós nunca vamos ter a mesma cabeça. Eu já me peguei pensando nisso, e você também, talvez, cara, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, eu tinha feito isso, Nem tão longe, diria 2 anos atrás. Só que isso é impossível, porque o que faz você ter a cabeça de hoje foi as experiências de ontem. Exato. Sem as experiências, você você nunca ia ter essa mentalidade que tem hoje, a visão que você tem hoje de negócio, se você não tivesse passado
desafios no passado. Tipo, se eu não tive dificuldade lá atrás, como que eu vou amadurecer? Né? A pressão, ela vai vir não só com coisas ruins, mas é um impulso para crescer. Sim, é uma oportunidade de amadurecer. Sustentar coisas maiores. Né? Exatamente. Então a gente tem que estar aberto a isso também. E não desesperar no momento de tensão. Né? E saber tomar as melhores decisões, pedir conselho. Né? Acho que é fundamental. Você ouvir quem já fez. Você Sim. ouvir... Quem né? já passou pelo caminho, Quem já passou, como é que pode te ajudar. Cara, você já está num lugar onde eu quero chegar. Qual foi o caminho? Não precisa copiar exatamente, mas, poxa, conselhos. Sim. Eu sempre ensino que tem 3 formas de nós aprendermos, né? Com os erros dos outros, eu vejo, cara, não foi legal essa decisão, então eu já estou vendo que eu não vou por esse caminho. Isso. Os meus próprios erros, né? Que não estou isento de erro, de falhar. Então eu olhei, errei, ok. Tem um amigo nosso em comum, Davi, ele sempre fala, assumir erros novos, os mesmos erros não é sábio, né? Já é tolice. É isso. E a terceira e perfeita forma de aprender é com o Espírito Santo nos ensinando, né? Então é ter o coração ensinável também, entender que eu não sou detentor da transformação que há no mundo, eu sou parte dela, mas eu preciso aprender, né? Existe muita sabedoria na partilha, programas como esse aqui, por exemplo. Sim, momentos como esse, mesmo que não tivesse uma câmera, um microfone gravando, a gente sabe que esse momento de troca de experiência a gente... tem mesas que eu sento, que eu queria levar um microfone o tempo inteiro ali, gravando. Daria podcasts riquíssimos de tanta sabedoria que é compartilhada, de tanta experiência compartilhada que... E hoje na era do digital, então, nem se fala, a gente está à distância de um clique aqui de acessar tanto conteúdo bom, né? É isso. Então, Arthur, fala aí pro pessoal, quando é que esse livro vai ser oficialmente lançado? Como é que o pessoal pode fazer para adquirir? Se vai ser só online, se vai ser físico e online? Bom, fala aí pro pessoal. Esse livro ele vai ter um lançamento oficial mesmo no dia 30 de maio, né? Nós vamos fazer um lançamento, vou fazer nesse final de semana de 30 e 31, e aí vai ter uma primeira fase de lançamento que eu faço no dia 30 e depois no dia 31 nós vamos fazer oficialmente na Casa da Fé, aberto para toda a comunidade, para todas as pessoas que queiram ir também, talvez alguém que vá assistir esse episódio antes da data do lançamento, e você, olha, gostei desse cara de bigode, vou lá, quero ouvir mais sobre o livro. No dia 31 eu vou estar falando exatamente um pouco sobre o que é o livro, fazendo esse lançamento lá na igreja. E depois ele vai estar disponível também em e-book na Amazon. Okay. Nós vamos estar disponibilizando o link. No meu Instagram também vai ficar disponível o link do livro. Se a pessoa é do Brasil, ela também pode estar adquirindo diretamente do site da editora. Já está até disponível a pré-venda desse livro no site da editora. Quem é do Brasil, fala aí o nome do site da editora. Identidade Cristã. Talvez a gente coloque no link da descrição o site da editora, e você pode estar adquirindo lá. Eles mandam o exemplar direto para sua casa, e você recebe. Claro que tem um prazo que eles dão aí de entrega do conteúdo, mas você vai receber um livro idêntico a esse aqui na sua casa. E também, por favor, se você comprar esse livro, tira uma foto de uma frase que talvez marcou você, que esteja no livro, me marca lá no Instagram, coloca o meu @. Eu vou ter o privilégio de poder conhecer você, se o livro alcançou você de alguma forma. Eu tenho certeza que esse livro tem muito conteúdo rico, porque eu sei que eu sou uma das pessoas responsáveis por tirar um pouco do cabelo que tem aí. Então tem conteúdos aí. Ele não é só responsável por agregar muito no conteúdo, mas também ele me auxiliou grandemente na elaboração dessa capa aqui. Eu não posso deixar de te agradecer pelo seu coração também, sempre estar disponível em servir de suporte, né? Claro que se a gente for falar aqui de tudo que nós temos construído juntos, acho que dá uma série. Não é só um podcast. Mas o Wesley e a Su, eles têm sido mesmo resposta para, assim, muitas coisas do que Deus tem feito na Casa da Fé, parte do coração desse casal, que é tão precioso e que a gente ama tanto, e fico muito feliz mesmo de ter você participando nesse primeiro livro, é uma honra na criação junto comigo aqui da identidade visual, e tô mesmo maravilhado com o resultado. É uma honra enorme, assim. E o Arthur ligou
assim que o livro chegou, parece que eu sabia. Eu coloquei a chamada para gravar. Eu disse, se ele tá ligando de vídeo assim, de repente, é alguma coisa. Eu coloquei o vídeo lá para gravar a tela, tava o Arthur. Pô, parecia Copa do Mundo, assim, ó. Deu certo. Não, e graças a Deus, é uma realização mesmo. Ficou isso. Muito legal. Meu mano, pra finalizar, gente, desculpa, mas é só porque ter um pastor no qual eu posso chamar de meu mano, desculpa aí, é pra Desculpa aí, se quiser vai lá pra Casa da Fé. Mas, pastor Arthur, só pra finalizar, diz aí um conselho pra quem tá te ouvindo lá do outro lado, seja uma pessoa que tem insegurança em fazer alguma transição de carreira, ou que tem insegurança de entrar no chamado, seja daquilo que Deus tem para ela, ou tá com essa insegurança realmente de tipo dar o passo, Sim. de começar. Olha ali para aquela câmera ali. Aquela ali, ok. E dá um recado aí para essas pessoas que... Bom, o recado que eu hoje daria, talvez é o que eu carrego para mim mesmo, né? Que foi um ensinamento mesmo que você deve levar para sua vida. Se você quer entrar nesse contexto, você entende que você tem algo para compartilhar, né, com alguém, e seja uma pessoa, sejam 10 mil pessoas, você precisa em primeiro lugar ter fé em Deus, fé em você mesmo e fé nas pessoas. Você precisa ter confiança de que Deus te chamou, seja você um missionário no mundo dos negócios, seja você um evangelista dentro de um restaurante, seja onde for. Existe uma frase muito interessante que eu ouvi uma vez, e foi muito sábia essa frase. Um certo homem, ele queria que a igreja crescesse, e ele foi orar ao Senhor, e ele disse: Deus, o que eu faço para essa igreja crescer? E ele disse assim: se você fizer das ruas o seu púlpito, eu vou te dar a cidade como igreja. Então, que o seu local de trabalho seja um lugar onde você comece exercendo essa liderança, que na sua casa você como marido comece pastoreando a sua casa primeiro, você mulher, né, honrando o seu esposo, enfim, você já pode começar de onde você está, usar o que você tem, fazer o que você pode. Esse foi um dos nossos lemas, né? Sim. Em tudo na Casa da Fé. Quando começamos não tínhamos nada, não tínhamos estrutura nenhuma, mas começamos de onde estávamos, sem vergonha de assumir a nossa identidade, sem querer esperar ter tudo para começar. Não espere, porque isso vai te paralisar, vai te travar. Então começa de onde está hoje. Se você tem uma câmera e quer começar a gravar conteúdo, começa hoje de onde você está, usa o que você tem, faz o que você pode. O resto vai sendo acrescentado de acordo com a fidelidade do seu coração, e não negocie os seus princípios quando o sucesso chegar. É isso aí, gente. Fica aí. Se tu não tava com papel e caneta, pega lá, dá tempo, volta um pouquinho e anota. E esse foi o nosso episódio de hoje. Pastor, muito obrigado. É uma honra poder estar vivendo mais esse momento com você. E você já sabe, se não está inscrito no canal, se inscreve, deixa aí o joinha nesse vídeo, compartilha para um amigo que você sabe que também vai agregar na vida dele. Deixa aí o teu comentário do que mais te impactou, o que mais te transformou e vai te ajudar aí na tua vida, que tu tirou desse episódio. E fiquem aí com o próximo episódio. Deixem seus comentários e a gente espera vocês no próximo Pode Fluir. Tchau, tchau. Done. Top, mano. Show de bola, velho. Obrigado.